Há uma chama sagrada dentro de mim. Há uma chama sagrada dentro de mim. É Deus, é Deus, é Deus. Há uma chama sagrada dentro de nós. Há uma chama sagrada dentro de nós. Há uma chama sagrada dentro de nós. É Deus, é Deus, é Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos e irmãs, queridos internautas que estão nos acompanhando nessa transmissão da Santa Missa Dominical, nesse 28º domingo do tempo comum. Vejam, Deus, através do seu Filho Jesus, que é a presença de Deus conosco, o Emmanuel, Ele estabelece um casamento com a humanidade. Quando Deus decide casar-se com a humanidade, Ele propõe à humanidade a relação de amor, a relação de correspondência, e essa relação também há perdão, há compreensão, e Ele pede de nós uma resposta, assim como os esposos, os cônjuges, possuem a sintonia, a harmonia, a comunhão de ambos, e ambos também devem dar respostas. Assim Deus para com a humanidade. De Deus sabemos, conhecemos que Ele é fiel, que Ele é misericórdia, que Ele é amor. E é por isso que a liturgia da palavra deste final de semana apresenta para nós um banquete que Deus oferece. Esse banquete diz respeito à nossa salvação. Na verdade, toda mensagem bíblica, ela vai apresentando parábolas, historinhas, simbologias, para que os fiéis compreendam esse mistério de Deus que quer ficar conosco. Esse mistério de Deus que olha para a humanidade e a vê como sua esposa, que a ama. Esse Deus que é fiel, este Deus que perdoa, este Deus que todos os dias demonstra seus cuidados, seus carinhos, seus mimos, suas declarações de amor para conosco. E aí a palavra apresenta que Ele prepara um banquete. Esse banquete, na palavra de Deus, é a festa da nossa salvação. É a celebração da vitória de Deus em nossas vidas através de Jesus Cristo. Eu gostaria, antes de falar deste banquete, dessa festa, de ir à segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses, e o testemunho que São Paulo nos oferece. São Paulo chega a dizer o seguinte: olhe, na fartura, na penúria, eu aprendi a viver, com problemas, com altos e baixos, com dificuldades. E aí ele vai dizer aquela frase, aquela expressão que nós muitas vezes vemos nos caminhões, nas redes sociais, percebemos em tantas citações e mensagens que recebemos. Depois de São Paulo saber a arte de viver e enfrentar os obstáculos da vida, da caminhada, passar por fartura, passar por penúria, ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Quiçá, tomara que nós cheguemos a este grau de espiritualidade de São Paulo.
de dizer: olha, eu sei enfrentar fartura, penúria, momentos difíceis, momentos tranquilos, mas naquele que é minha fortaleza. Sem a fortaleza que é o Senhor, eu serei um homem derrotado. Você, mulher, será uma mulher derrotada, fracassada. E aí depois São Paulo, ele chega a dizer que a riqueza de Deus é a única que a gente deve lutar para ter. E quantos homens e mulheres na face da terra desgastam-se, desentendem-se, quantos muitas vezes perdem a própria vida, perdem amigos, perdem família, por causa de riquezas humanas, materiais, e pela riqueza divina não são capazes de mover 1 milímetro. Não há esforços, há desculpas, há argumentos, deixa Deus para segundo plano. E aí a palavra hoje na segunda leitura está assim, nos dando essa certeza, esse entusiasmo que São Paulo nos oferece, porque ele passava pelas adversidades, pelas tribulações, enquanto cristão, enquanto seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós passamos, como nós enfrentamos. Quem nos fortalece, quem nos encoraja é o Senhor. E é Ele que é a nossa riqueza, diante da pobreza que nós somos, da pobreza espiritual, pobreza emocional, pobreza psíquica, tantas misérias que muitas vezes nós somos e construímos e produzimos com as nossas ações, com as nossas atitudes. E aí a palavra está dizendo para nós, em um tempo como este, de enfrentamento de pandemia, com as dificuldades, com os jogos de interesses, com tudo que a gente vai visualizando, só Deus, só Ele para ser a nossa fortaleza. Infeliz será aquele ou aquela que estiver alicerçado, apoiado nas falsas situações, meus irmãos e minhas irmãs, nas falsas fortalezas, nas falsas riquezas. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem até uma canção, Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece é Jesus. E aquele que me fortalece é Jesus. Essa deve ser uma canção diária para nós, indo ao trabalho, aos compromissos, em casa, com os amigos. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Meu irmão, minha irmã, nós escutamos no Salmo o pastoreio de Jesus, o pastoreio do Senhor Deus em nossas vidas. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Aqui foi entoado pelo nosso irmão abençoado aqui, Zelito, foi entoado, nos fez ter essa certeza. Que bom, louvado seja por termos este pastor a favor de nós, por lutar conosco, por estar na nossa vida, por preparar a pastagem, por cuidar de nós, por nos corrigir com o cajado. Venha quando estamos rebeldes, arredios, quando queremos ir para outros pastos. Meus irmãos e minhas irmãs, para que nós possamos participar da fortaleza de Cristo, como nos fala a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, e para que possamos participar do pastoreio de Jesus em nossas vidas, em nossas famílias, na humanidade, nós temos que responder ao convite que Deus faz para nós. Que convite é este? Participarmos das suas glórias, participarmos da salvação que Ele quer nos oferecer. Esse convite é realizado para a humanidade diariamente, mas no primeiro momento Deus realizou para um povo, uma raça, uma nação que tinha uma cultura, que tinha seus costumes,
que conduziam suas famílias, suas tradições. Esta primeira cultura, esse primeiro povo, esses que receberam primeiro o convite de participar desse banquete. Aí a palavra hoje usa dessa expressão, o banquete é a glória de Deus, a manifestação de Deus. O primeiro povo que recebeu esse convite foi o povo de Israel, o povo hebreu. Só que esse povo fez o que a parábola aqui está nos apresentando. Os primeiros que foram convidados pelo rei para a festa de casamento do seu filho. Quem é o rei? Deus. Quem é o filho do rei que vai se casar? Jesus. Quem é a esposa de Jesus? A humanidade. Eu, você, quem está do seu lado, a nossa paróquia, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que antes, quem recebeu o convite? Israel. Israel rejeitou o convite. Teve o privilégio de ser o primeiro povo a receber o convite, mas ignorou. Depois o rei disse: então convide aquelas outras pessoas. Houve um segundo convite, e esses disseram que tenho meus negócios, eu tenho o campo, eu tenho os meus afazeres. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Por exemplo, nós passamos 5 meses sem uma missa presencial. Não só Itabaianinha, mas como o Brasil inteiro, o mundo inteiro. 5 meses ou mais em algumas realidades, em algumas nações. E daí que a gente ouvia saudades da missa, saudades de estar em comunidade, saudades de louvar o Senhor. Mas parece que tudo isso acabou. Hoje nós temos a permissão legal, institucional, de recebermos para cada celebração 70% da capacidade do templo. Ou seja, se esse templo cabem 500 pessoas, 70% das 500, ou seja, 350, poderiam estar aqui presentes. Cadê? Foram convidados, mas rejeitaram, e rejeitam, e muitos rejeitam. Temos movimentos, temos pastorais, temos encontro de casais, temos círculos, temos renovação carismática, temos terço dos homens, tudo isso é criado para dar um dinamismo, para que os fiéis, eles possam se sentir acolhidos. Mas vejam, a justificativa, não por causa da pandemia, não porque eu posso ser contaminado, mas as praias hoje, neste final de semana, as mesmas atitudes, recebem o convite para participar do banquete, mas rejeitam, ou arrumam desculpas. Os primeiros que receberam, não quiseram de imediato, o povo de Israel, tudo bem. Aí o rei disse: não, chama os segundos. A segunda levada de convidados foram aqueles que arrumaram desculpas. E ainda hoje encontramos seguidores cristãos assim. A parábola é perfeita para a nossa fé, para a nossa caminhada. Depois o rei disse: olhe, já que os primeiros me rejeitaram, rejeitar Deus, ainda hoje nós percebemos, bem pertinho de nós, aqueles e aquelas que rejeitam a Deus. Acha que Deus é só para os idosos, acha que Deus é só o amor e pronto, e não tem mais nada, e assim tudo bem, e não há nenhuma mudança, e aí cria o relativismo. Isso tudo vai deixando uma mentalidade muito light, líquida. E a gente tem tido uma juventude líquida, famílias líquidas, cristãos líquidos, ou seja, sem solidez. Qualquer coisinha explode, qualquer coisa descarta. Aí a parábola está nos ensinando
que o rei não desiste de convidar, não. Deus nunca vai desistir de convidar a humanidade para ser a sua esposa. Nunca. Ele convida por 3 momentos na parábola de hoje. No terceiro momento, ele diz: olha, vai ali às esquinas, às praças, com quem vocês encontrarem, ele disse aos seus servos, e chama-os para participar do banquete, da festa. E aí eles fizeram, a sala ficou cheia, disse a parábola, né? Só que tinha um que não estava com a veste, o traje de festa. Ou seja, o Senhor chama a todos, e Ele pede que nós entremos neste banquete, participemos dos alimentos, ou seja, do alimento do perdão, da misericórdia, da graça, da libertação, da cura. Meu Deus, quantos banquetes essa paróquia, esse altar já ofereceu a Itabaianinha. Quantos sacramentos já foram ministrados nessa paróquia para este povo querido de Deus? Alguns rejeitaram, outros arrumaram desculpas, outros escutaram, vieram e decidiram vir com a veste, o traje. Esse traje é o que, minha gente? É o batismo. O batismo que recebemos e que deve ser honrado. O traje é quando alguém diz: não, se Deus me convidou, é porque Ele me quer com vida nova. Eu não vou com o traje velho, porque senão eu vou ser este aqui, que o rei vai chegar e vai dizer: quem foi que lhe convidou? Se você não está com o traje. Esse traje é aquela vontade de coração, de dizer: Senhor, não quero mais andar na mesma vida. Eu não quero o traje do mundo, o traje dos vícios, o traje do homem velho, da mulher velha. Quando você vai se confessar, quando você busca os sacramentos, quando nós buscamos a caminhada, somos pecadores, caímos e levantamos, mas o nosso desejo maior é estar com o traje da salvação, que é a santidade. O traje é a busca de santidade. Agora, quando às vezes nós estamos no banquete, mas queremos levar a vida, olha, lá dentro eu quero estar, mas não quero mudar. Eu quero viver com o traje velho. Eu quero viver com o traje do inimigo, do tentador. E é o que é que o Senhor diz? Não. Para participar do banquete, para participar da salvação, é preciso que você decida: eu quero mudar, eu quero me converter. E essa palavra que hoje o Senhor está nos ensinando, meus irmãos e minhas irmãs. Olhe, tanto o Evangelho fala do banquete, quanto a primeira leitura fala de um banquete. Sendo que a primeira leitura, que aqui foi proclamada, dizia que o rei fez o banquete e preparou. Pronto. Mostrando para nós que em um monte, por 3 vezes escutamos a palavra monte na primeira leitura. Esse monte é onde? É a igreja. É a igreja. É aqui que... E é interessante que a primeira leitura fala que o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro. Ou seja, toda a Santa Missa, todas as vezes que você sai de casa, vem fazer uma adoração, todas as vezes que você leva a sério o movimento que você abraçou, a pastoral, o encontro, o círculo, aí o que é que o Senhor vai oferecer nesse monte? O banquete. Ele vai nos saciar, Ele é alimento para nós. Deus é alimento. É tanto que o próprio Jesus se dá como alimento em toda a Santa Missa. Depois ele fala aqui, numa segunda vez, sobre o monte. Olha, Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos. Ele enxugará todas as lágrimas. Quantas lágrimas já foram enxugadas aqui?
derramadas e enxugadas. Enxugadas por quê? Pela Virgem Maria, por Jesus Cristo. Muitas lágrimas já foram derramadas. E acabará com a desonra do seu povo. Quantas pessoas chegaram aqui desonradas, humilhadas, julgadas, apontadas, e Deus tirou, deu honra. Deus dignificou. Belíssima palavra de Deus, gente. Aí no terceiro momento, Isaías, da primeira leitura de hoje, o profeta, ele diz: e a mão do Senhor repousará sobre este monte. Ou seja, é a mão de quem que está sobre essa igreja? A mão de Deus. É ela que repousa aqui, ó. Para aqui a bênção vem. Aqueles que se acorrem a esse monte, vocês já acham que essa igreja foi construída no alto em vão? Não, é porque quem construiu tinha espiritualidade e entendia que no ponto mais alto da cidade deve estar o monte, e neste monte a casa do Senhor, e sobre esta casa a mão dele. Quem de nós não já experimentou essa mão misericordiosa? Não é a mão para bater na gente, nem para julgar. É a mão do abraço de pai, da acolhida do filho pródigo, e também que nos corrige, que nos ama. Então, agradecer a Deus, porque Ele todos os dias, numa Santa Missa, em encontros, tudo que é realizado na nossa comunidade de fé, que é a nossa paróquia, tudo que é realizado, levado a sério, comprometido, responsável, é proposta do banquete de Deus. E Ele quer de nós o quê? Uma resposta. Interessante que os que rejeitaram no primeiro momento, Ele disse: já que não me querem, pronto, vou convidar outros. Como ainda hoje Deus faz. Nem toda a humanidade quer o Senhor. Nem toda a humanidade quer a graça de Deus. Por isso que muitos vivem na desgraça. Quem não está com a graça, está com o contrário da graça, a desgraça. Casamento sem a graça de Deus. Namoro sem a graça de Deus. Vida sem a graça de Deus. Estão nas desgraças. É lógico. O Senhor depois vai ainda continuar chamando. E aí a gente pode ser os segundos, né? Não posso, tenho compromisso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho meus negócios, eu fico em casa mesmo. Ou então fica dizendo: eu vou nada, lá tem tanta gente que erra e você não erra. Quem disse que nós aqui não somos a comunidade dos que erram também? Somos, porque somos humanos, cheios de defeitos, mas que queremos o banquete. E que não queremos usar esse traje do disfarce, de desculpas. E aí queremos ser esses terceiros aqui, com a veste. Sem a veste não dá. A veste é o batismo que recebemos, honrado, dignificado. É isso que o Senhor espera de mim, de você, de quem está do seu lado e daqueles que nos acompanham através das redes sociais e da Itabaianinha FM. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para participarmos da fortaleza de Jesus e do seu pastoreio, como nos apresenta a segunda leitura e o Salmo, é necessário que a gente aceite o convite. É fácil, o Senhor convida e a gente responde. Não vamos rejeitar a Deus, que a sua família não rejeite o Senhor, que sua vida não rejeite o Senhor, que a nossa paróquia não rejeite o Senhor, que o seu movimento pastoral não rejeite o Senhor, porque Ele só tem o que é bom para nos oferecer, e nunca vai cansar de ser bom, porque Ele é na sua natureza e na sua essência bom. Então, a pandemia está aí, mas que a gente possa não mais dar desculpas
para buscar o banquete do Senhor. Voltem, voltem, porque senão nós vamos ser alimentados por falsos banquetes. E o banquete do encardido não é de brincadeira. O banquete do inimigo de Deus seduz, escraviza, aprisiona e nos deixa na sarjeta. Não é proposta de salvação, é proposta de condenação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.